Bom dia, bom dia. Vamos para mais uma paraxá com o nosso jardim de orações. Paraxá da semana se chama Lech Lechá. Em Gênesis 12 inicia essa porção. Paraxá se chama porção. E eu fiquei muito imersa nessa porção ontem. Li e tive várias anotações, vários insights. Achei muito bacana. Vou compartilhar tudo com vocês. Também observei ela como uma linha, um processo de maturidade espiritual dentro dessa porção. Então, a nossa semana está regida por esse nome, Lech Lecha, que significa, na minha versão aqui que eu escolhi, está dizendo: Deus disse a Abraão, vai embora para ti. Achei muito legal, ou sai para ti mesmo, em outras versões. E aí já entra aqui a primeira etapa que tu fica como assim? Como assim sai para ti mesmo? Como é que tu vai sair? Ao mesmo tempo tu vai para ti mesmo. Então, aqui fala sobre uma jornada épica de uma pessoa que vai fazer um processo de maturação psíquica, e aqui eu observo como um processo espiritual, 100% espiritual, que ele está vivendo. E aí, ao longo do capítulo, quem leu aqui e quiser comentar, compartilhar os insights que teve, as percepções que teve, vai ser muito bem-vindo. Eu tracei uma linha, eu vou falar sobre toda a paraxá, toda a porção, e ela se inicia nessa palavra. Vai para ti mesmo, ou seja, saia do teu sistema. Aqui, em muitas versões, em muitas pregações, vai se ouvir muito sobre o seguinte termo que diz assim, ó. Deus disse a Avrão, vai embora para ti, de sua terra, do lugar de seu nascimento, da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, eu lhe abençoarei, eu farei grande o seu nome e você será uma bênção. Então, muitas pregações falam sobre esse lugar. Sai da tua tenda, ó filho meu, e coisas referentes à paternidade, que também tem a ver muito com o momento que a gente está vivendo no mês, olhar para essa energia do pai, dessa paternidade, e fazer movimentos de ir. Aqui vocês podem olhar também para esse processo de maturação, todo um processo que você vai enfrentar, psicológico, emocional, no caso que eu vou trazer para vocês é espiritual, depende de que vocês saiam do lugar que vocês estão. Não existe você traçar uma rota de algo somente na sua cabeça. Isso é inércia, ou isso é sonho, isso é ilusão, são os tipos de personalidade que vivem o mundo da lua. Vive só na cabeça. Ai, se eu viajasse, se eu saísse do meu sistema familiar, se eu fizesse diferente, e não faz nada, só na cabeça. Então não é sobre isso. É exatamente o que Deus está falando a Abraão. Abrão, ainda não era Abraão. No hebraico se chama Avram, com V, Avram, e depois Avraham. Então ele está orientando, sai. E para vocês a mesma coisa. O que é vocês têm que sair essa semana? Sai de um sistema de crença, sai do sistema herdado, as memórias que você herdou. Pode ser o lugar espiritual na qual você está, se você tem noção de qual lugar espiritual você está, e você, de alguma forma, crê que você precisa continuar marchando, você precisa fazer esse movimento. Vai, ide, sai, vaza desse lugar. Então, essa é a primeira etapa. Vaza desse lugar, rompe o teu sistema. Deixa para trás tudo o que tudo o que te torna previsível. Eu separei um texto para ler para vocês em relação a isso. Eu anotei aqui e vou ler para vocês. Quero ver.
que eu achei muito bom, referente a essa primeira etapa, tá? Lerrar significa deixe para trás tudo que te torna previsível, sem liberdade, delimitado, encaixado, limitado. Deixe para trás as forças sociais, as pressões familiares, as circunstâncias do seu nascimento. Os filhos de Abrão foram convocados para serem o povo que desafiou as leis da natureza, porque se recusaram a se definir como produtos da natureza. Isso não quer dizer que as forças econômicas, biológicas ou psicológicas não tenham papel a desempenhar no comportamento humano. Elas têm, mas com imaginação, determinação, disciplina e coragem suficiente podemos superá-las. Abrão conseguiu, assim como na maioria das vezes seus filhos. Aqueles que vivem dentro das leis da história estão sujeitos às leis da história. Tudo que é natural, disse Maimônides, está sujeito à desintegração e ao declínio. Foi o que aconteceu com praticamente todas as civilizações que surgiram no cenário mundial. Abrão, no entanto, se tornaria o pai de um Am-Olam, um povo eterno, que não decairia nem declinaria, um povo disposto a permanecer fora das leis da natureza, o que para outras nações é inato. Terra, lar, família. Para o povo judeu, são objetos de comando religioso. É preciso lutar por eles. Envolvem uma jornada. Não são dados de início, nem podem ser tomados como garantidos. Abraão deixaria para trás as coisas que fazem a maioria das pessoas e povos o que são e lançaria as bases para uma terra, um lar judaico, uma estrutura familiar responsiva, não as forças econômicas, impulsos biológicos e conflitos psicológicos, mas a palavra e a vontade de Deus. Lerrar nesse sentido significa estar preparado para empreender uma jornada muitas vezes solitária. Em muitas porções, vá sozinho. Ser filho de Abraão é ter coragem de ser diferente, de desafiar os ídolos da época, quaisquer que sejam os ídolos e qualquer que seja a época. Em uma era de politeísmo, significava ver o universo como o produto de uma única vontade criativa e, portanto, não sem sentido, mas coerente e significativo. Em uma era de escravidão, significa recusar-se a aceitar o status quo em nome de Deus, mas em vez disso, desafiá-lo em nome de Deus. Quando o poder era adorado, significa construir uma sociedade que cuidasse dos impotentes, da viúva, do órfão, do estrangeiro, durante séculos em que a maioria da humanidade estava mergulhada na ignorância, significava honrar a educação como a chave para a dignidade humana e criar escolas para proporcionar alfabetização universal. Quando a guerra era o teste da masculinidade, significava lutar pela paz. Em eras de individualismo radical como a atual, significa saber que não somos o que possuímos, não, mas somos aquilo que compartilhamos, não o que compramos, mas o que damos, que é algo mais elevado do que o apetite e o desejo, ou seja, o chamado que nos chega, como chegou a Abraão, de fora de nós mesmos, convocando-nos a fazer uma contribuição para o mundo. Eu achei isso fantástico e resolvi compartilhar com vocês. Depois, se vocês quiserem a referência do site, eu procuro e Eu mando. quero a referência desse site. Estou impressionada. É que eu fiz muitas pesquisas sobre a porção, daí depois eu vejo no meu histórico qual que foi, porque daí eu copiei só um trechinho que eu gostei bastante e botei no meu WhatsApp para mim não me perder. Então, pronto, essa primeira parte do processo que todo ser humano relatado ali, naquela etapa. Pós-dilúvio, lembra que a porção da semana passada foi falando de Noé. A última parte da porção de Noé é a Torre de Babel, então houve aquela confusão nas línguas, cada um se espalhou para um lado, etc e tal. Então agora começa uma jornada em que há um foco específico numa família. Antes era o povo e etc. Agora é o foco específico numa família, a família de Abraão. Então ele sai. Depois que ele sai, aí continua ali. E daí tem um tópico interessante aqui, que nessa versão que eu tô, tá dizendo, eu farei grande seu nome e você, algumas bênçãos, eu falei, você é uma grande nação, eu lhe abençoarei, farei seu grande nome, e você será uma bênção para todas as nações. Na minha versão, nova versão transformadora da Bíblia,
Tem um tópico, tem uma fala aqui bem interessante que diz assim, ó: por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Fixem nisso. Por meio de você. Tem várias passagens em Gênesis que fala sobre essa mesma bênção de Abraão. Por meio de você, várias famílias, todas as famílias da terra serão abençoadas. De que maneira? Vamos chegar lá. Parte número 2 da jornada de Abraão. De Abraão. Ele teve fome e desceu no Egito. Então ele começa a peregrinar, ele sai da sua tenda, sai da sua terra, sai do seu pai, sai da história do seu pai. Ele estava numa terra aonde tinha o nome do seu irmão morto, que foi morto, pai de Ló. Então ele sai da terra, leva Ló junto, Ló vai junto com ele e ele começa a peregrinar. Começa a peregrinar, tarará, vai aqui, monta acampamento, vai ali, monta acampamento, sobe, levanta, desce, vai, assim por diante. Tem histórias que relatam o motivo pelo qual ele ficou fazendo esses movimentos. Monta acampamento, desmonta acampamento, caminha mais um pouco, monta acampamento, desmonta acampamento. Não era só para chegar à terra de Canaã, era também para fazer aquilo que ele costumava fazer, que era o quê? Fazia muitos banquetes. Abraão era uma pessoa que dava muitos banquetes. Dava banquetes. Ele fazia o shabat na beirada da estrada, fazia banquetes e convidava as pessoas para entrar dentro da tenda, para comer, para beber, para se fartar, etc, etc, etc. E aquela terra, aquele povo era um povo politeísta. Eles acreditavam em vários deuses, eles cultuavam os astros. Eles faziam idolatria, inclusive o pai dele, o pai de Abraão, era um produtor de estátuas de astros. Eles cultuavam o sol, a lua e as estrelas. Então a astrologia era uma coisa adorada. Não que hoje não seja, né? Mas era pior. Então, eles faziam ídolos, eles faziam estátuas de madeira referente a essas, esses astros. E aí, ele tem uma historinha no Midrash e fala que ele, na infância, quebrou os ídolos do pai dele. Tá? Ele com o martelinho quebra os ídolos do pai dele, etc e tal. E ele começa a ter esse ímpeto de confrontar esse sistema de não. Deus é um, se tem um sol, tem alguém que gira o sol. Se tem a lua, tem alguém que bota e tira ela ali. Se tem, ele começou a ver isso. E aí, o que que ele fazia nessas tendas? Ele reunia, ele pegava os peregrinos que estavam passando pela rua assim, e quer jantar, quer comer. E aí as pessoas, ui, que legal. E era uma janta maravilhosa, delícia. Ele servia lindamente. Tá, 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 tá. No final, ele dizia assim: você quer participar da bênção ou você quer pagar pelo aquilo que você comeu? E aí a pessoa, meu Deus, mas eu comi tanto, né? Eu vou acabar, eu vou participar da bênção. E a pessoa fazia uma confissão do nome do Eterno, que Deus é um, que Deus não é não é os astros. Então ele foi fazendo o nome de Deus conhecido nesse levanta e senta acampamento. Ele ia levantando e sentando acampamento em vários lugares até chegar à terra de Canaã, e ele fazia isso aqui é histórias do Midrash, são histórias paralelas à história da Bíblia. Então ele ia fazendo o nome de Deus conhecido. Por quê? Por causa das bênçãos. Então tinha que agradecer pelo alimento, pelo Deus que é um. E aí ele pegava as pessoas pela barriga. Achei muito legal. E aí chega na terra de Canaã. E aí eu não vou saber onde é que tá o versículo, mas eu vou transitar por todos. Aqui, ainda é no 12, Gênesis 12, 6 diz assim: Abraão viajou pela terra até a área de Sichem, na planície de Moré. Naquela época, os cananitas estavam então na terra. Deus apareceu a Abraão e disse: eu darei esta terra a teus descendentes. E construiu ali um altar a Deus que lhe tinha aparecido. Dali partiu para a montanha de leste de Betel, onde montou a tenda. Betel estava a oeste de Ai e leste. Ele construiu um altar invocando o nome de Deus. Abraão viajou indo e viajando para o sul. Houve fome na terra. Abraão rumou ao Egito para lá permanecer, uma vez que a fome tinha aumentado na terra. Gênesis 12, 11. Ao aproximarem-se do Egito, ele disse à sua mulher, Sarai, agora sei que você é uma mulher bonita.
Quando os egípcios lhe virem e disserem que você é minha mulher, me matarão, permitindo a você viver. Por favor, diga que você é minha irmã para que me favoreçam por sua causa e minha vida será poupada por causa de ti. Aí ele foi para o Egito e mentiu que Sara, na época Saraí, era sua irmã. E aí todos viram que ela resplandecia, todos viam que ela era muito bela e pegaram ela para ser esposa do faraó. E com isso, provavelmente pagaram um belo de um dote para Abraão, porque ele saiu de lá multimilionário. Ele saiu de lá podre de rico, muito rico. Então ele foi para esse Egito, deu a sua esposa, e aí histórias paralelas, tá? Histórias do Midrash. São literaturas paralelas da Bíblia, que vão trazer os bastidores. Vão trazer a Torá oral, como se chama assim. Aquelas coisas que eram contadas de boca a boca. Não que a Bíblia não seja contada de boca a boca, ela era também contada de boca a boca. Depois, quando foi escrito, foi separado. Esse aqui eu vou escrever, esse aqui eu vou deixar na lateral. Então, essas palavras da lateral também estou trazendo para vocês hoje. Porque essa é uma porção que eu gosto muito. Eu sempre quis falar dela. Foi uma das porções que mais me tocou quando eu me converti. E porque eu falava sobre pais e sair da casa do pai era uma coisa muito comum para mim. Então, para mim, esse aqui é muito legal. Então, eu tenho muitas histórias para contar sobre isso, porque eu estudei bastante sobre ela. E aí, conta-se que cada vez que o faraó ia tentar consumar o casamento com Saraí, Deus, obviamente por intermédio de intercessão de Sara, mandava um anjo que molestava o faraó. Então, o faraó se encheu de pragas, aí está escrito na Bíblia, teve muita praga e ele não suportou. E ele devolveu Sara. Ele disse: Meu, por que que você não me disse que essa mulher é tua esposa? Zarpa daqui. Se a gente pensar em outra passagem que fala sobre o faraó no Egito e Moisés, e esse faraó com o coração endurecido, aqui Deus não endureceu o coração de faraó. Ele começou a receber praga, ele ia tentar fazer uma colocadinha para consumar o casamento, e o corpo dele se molestava todo. Caía muita praga. E aí, o que é que acontece? Eles viram que a mulher era muito poderosa. Eles pensaram, meu, que mulher é essa que não é intocável? Essa mulher não é possível. Aí, provavelmente, ela contou, né? Que não, é que eu já sou casada. Então, ele devolveu e ainda foi junto Agar, que conta-se, inclusive nessa minha Bíblia está escrito. Agar era filha de Faraó e ela se tornou serva de Saraí. Então, eles saíram do Egito ricos, poderosos, cheio de ouro, cheio de prata, cheio disso, cheio daquilo, e com a serva, com Agar, que depois vai dar à luz a Ismael. Sara vai dar essa mulher para Avrão para ter um filho. Então, o que que acontece quando a gente está passando pelo segundo teste? Primeiro, processo sai. Segundo, teste da escassez. Ah, tenho fome na terra e eu vou ter que ir para o Egito. E lá eu vou ter frutos de quê? De impulso. Ismael é o fruto do impulso. Eu preciso resolver isso aqui agora e já. Então, imagina você no teste da escassez. O que que você pensa na sua cabeça? O que que eu tenho que fazer para passar esse teste? Pode ser um teste financeiro, escassez financeira, pode ser escassez de saúde, pode ser escassez de relacionamento. Então, você não aguenta esperar. Você faz o quê? O que que eu vou fazer para resolver? Com a força do meu próprio braço. Então, ir para o Egito e não passar no teste significa ter um fruto, o fruto do impulso. Então, pronto. Essa é a parte número 2. A parte número três da jornada. Ele sai do Egito, sai muito rico. E aí ele vai parar lá de volta naquela mesma etapa que eu li para vocês, naquelas terras entre isso aqui e isso aquilo ali, entre a terra de não sei o que é a terra de Ai, são os nomes estranhos.
que ele tinha feito o primeiro altar, ele vai lá, volta para lá, né? Monta acampamento lá de volta. E como ele era muito rico, tinha muito gado, começaram os pastores dele com os pastores de Ló, seu sobrinho, a brigar, porque não tinha pasto para todo o gado. Então eles começaram a se resingar. E aí o que que aconteceu? Passo número 3, separar-se de Ló. O que que significa Ló dentro de nós? Ló era um, depois vai falar aqui em algum lugar, aqui, ó, Abraão disse a Ló, que não haja atrito entre mim e você, e entre meus pastores e os seus, pois somos irmãos. Toda a terra está diante de ti, por favor, separa-te de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló observou e viu que toda a planície do Jordão, todo o caminho para Soar, estava cheio de água. Isso foi antes de Deus destruir Sedom e Amorrá, Sodoma e Gomorra, como o jardim de Deus e como a terra de Egito. Assim Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. Ló viajou para o leste e se separou um do outro. Abraão viveu na terra de Canaã, enquanto Ló habitou na cidade das planícies, tendo migrado até Sedom, onde montou tendas. Os habitantes de Sedom eram perversos e pecadores contra Deus, demasiadamente. Deus disse a Abrão. Então, o que que a gente começa a perceber aqui? Ló, ele era uma pessoa boa no começo. E depois ele começou a se perverter, ele começou a olhar para o mundo, querer o mundo. Por que que a gente pensa isso? Porque ele escolheu a parte melhor. Então, na hora de dividir entre ele e o tio dele, ele pensou: ah, eu vou ficar com essa parte aqui que é melhor, né? Óbvio. Tem água, tá bonito, tem. Nossa, meu gado vai florescer nesse lugar. Mas tem aquela gentarada ali que tá demasiadamente perversa. Não dá nada, sabe? Aquela mesma fala que muitos de nós temos. Ai, não dá nada. É só o quê? Só uma coisinha, só. Ai, é só. Tá todo mundo. Tá todo mundo ali, né? Salmo 1 diz: não se assente na roda dos escarnecedores. Ai, não dá nada. Meu vizinho vai ser, nem tem muro, né, na época. Meu vizinho vai ser perverso demasiadamente. Mas eu não capaz. Tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso é Ló em nós. E nessa terceira etapa, nós temos que nos separar dessa porção em nós, porque essa porção não ouve a voz de Deus. Porque quando ele se vai, quando Ló vai e se separa de Avrão, aí Deus disse a Abraão, Deus voltou a falar com ele. Ou seja, ele escutou a voz de Deus novamente, depois desse processo de escassez que ele passou no Egito. Então, a gente precisa cortar os vínculos com pessoas também, com sistemas. Às vezes, tu tá acostumado aí num lugar em que tu tá vendo que não tá bom, tu tá vendo que aquilo te causa danos, muitos danos, que te afasta de Deus, que te faz ficar desconectado de Deus e você não dá conta de parar de ir. Então, agora é o momento de você fazer esse processo. Sai desse lugar, se separa desse lugar. Se não for fora, dentro. Essa porção em você, essa partinha de você que olha para o mundo, que quer as planícies verdinhas, que é imaturo, que ainda não conseguiu perceber que nós temos que olhar para a tribulação, porque ela vai acontecer, sim ou sim. Não adianta a gente querer só o verdinho. A gente tem que ter desapego, assim como Abraão teve, e dizer: quem sustenta meu gado é Deus, não importa se eu for para o deserto. Se eu for pro deserto, ele vai fazer brotar o mato do chão pro meu gado. Porque foi ele que me deu esse gado todo. Então, escolhe aí, Ló. Quer pegar toda a água pra ti? Pega. Tipo, desapegar. Nós temos que ser desapegar. Parte 4 do processo de Abraão. Capítulo 14. Aí começa a acontecer uma coisa que tu lê e tu pensa, nada a ver. Por quê? Porque começa a falar sobre uma guerra. E começa a falar sobre uma guerra com nomes esquisitos. Porque começa a dizer assim: aconteceu que durante a época de Amrafel, rei de Shinar, Arior, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Elam, e aí ele continua. Ele vai falando em nome disso, que tu não entende é nada, porque do exato nada começou a saltar esses nomes esquisitos.
que lutam contra outros nomes esquisitos. E aí ele relata essa guerra. E eu sugiro vocês lerem, tá no capítulo 14, Gênesis 14. Para que vocês vão ler? Para vocês também não entender nada, porque é nomes estranhos. E vai ter a, a sabedoria disso, tá no contexto original no hebraico. Por quê? Porque tu consegue decodificar esses nomes por números. Quando tu decodifica o nome por número, aí você consegue ter noção do que é que eles estão guerreando. Aí aqui é, é uma curiosidade. Eu estudei bastante sobre essa gemátria, sobre essa numerologia, sobre o que significa toda essa guerra aqui, e tem várias coisas bem legais para vocês estudar também. Só que uma coisa interessante ficou para mim compartilhar, e que daí cita na Bíblia. Ele fala o nome das pessoas tudo ali, e depois ele diz a guerra de 4 contra 5. Fazendo a decodificação no hebraico, a guerra de 4 elementos contra 5 sentidos. Os 4 elementos contra 5 sentidos. Então, o que estava acontecendo ali dentro de nós? Uma guerra de sentidos. Então, a gente vai começar a querer coisas, desejar, sentir o paladar. Imagina que você resolve parar de comer carne de porco. Daqui a pouco você começa a sentir o cheirinho, sei lá, um vizinho, não sei o quê. Guerras de sentidos. Então, lutar contra essa guerra de sentido. Além de o contexto histórico de que está ali, e uma das pessoas que estão nessa guerra, que se eu não me engano é esse nome aqui, Kedorlaomer, que é uma das lideranças, que é o, o cara que que subiu a construção de Babel. Então tem uma história bem paralela aqui que fala sobre ele querer ser vingado de Abraão e etc e tal, e ir atrás de Abraão, blá 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 blá. Fato é que daí esses reis ganham a guerra e tomam Sodoma. E aí nessa tomada eles levam e capturam Ló. Um deles se escapa e vai e conta para Abraão, olha, teu sobrinho foi capturado. E aí o que que Abraão faz? Vai lá, briga, faz a guerra, resgata Ló. E aí tá relatando aqui, nesses textos seguintes, deixa eu ver até onde vai. Abraão ouviu que seu parente estava cativo e armou combatentes, os quais teriam sido criados em sua casa. E daí a gente pensa assim, nossa, Abraão era um velhinho. Não, ele era um cara que tinha combatentes que teriam sido criados em sua casa. Ele os perseguiu até Dan, ele e seus servos se dividiram pela noite e os golpeou, e os perseguiu até Rová, que está à esquerda de Damasco. Então ele retornou vitorioso junto com o seu sobrinho Ló. E aí, essa é a quarta etapa. A Guerra dos Reis é uma travessia que traz para ele esse domínio interno. E aí, olha o que que acontece. Simplesmente termina a guerra. Daí, depois que ele retornou de sua vitória sobre Kedorlaomer e seus reis, o rei de Sedom veio cumprimentá-lo no Vale de Chavé, que é o Vale do Rei. 18. Malquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era um sacerdote de Deus, o Altíssimo. Ele o abençoou, dizendo: Abençoado seja Avram, ao Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E abençoado seja Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui fala sobre o primeiro dízimo, mas aqui destrincha Melquisedeque. Na minha Bíblia, que é uma Bíblia com um comentário de Rashi, ele vai falar, e aí aqui foi o que eu fiquei assim, uau. Malquisedeque não é um nome, é uma característica. Malquisedec, rei da justiça. E ele morava onde? Ele era rei de Salém. Salém era uma cidade
É o nome de Jerusalém. Antes era só Salém. Depois passou a ser Jerusalém. Aqui vai dizer, o Midrash afirma que Malquisedeque era Shem, filho de Noa. Então ele veio e fez o quê? Vamos recapitular. Primeiro sai, depois fome, descida ao Egito, depois separação de Ló, e aí ele faz a guerra, ele luta com as pessoas ali, mas num contexto mais místico, ele luta com os sentidos, e aí ele encontra com Malquisedeque na quinta etapa, que é o quê? Recebe o sacerdócio espiritual. Malquisedeque vem e passa o bastão para ele. Ele recebe um sacerdócio espiritual. Por quê? Porque ele conseguiu vencer a etapa. Exato. Eu vou chegar lá, Carol. Por isso que eu disse lá no início: Abraão será aquele que abençoará toda a terra. Então, Melquisedeque vem e transfere para ele o sacerdócio. E ele é Shem. E o que que ele faz? Ele é reconhecido e ele também reconhece. Ele entrega de volta o dízimo de tudo aquilo que ele pegou de despojo na guerra. Depois ele entrega de volta para o seu dono. Por quê? Porque tinha sido roubado de Sodoma. Depois ele devolveu e só ficou com aquilo que pertencia a Ló e às pessoas que estavam ali junto com ele. Então fala sobre um domínio interno, essa guerra. Quando ele conseguiu vencer as questões dentro dele, levando para o nível místico, quando ele conseguiu resgatar esse Ló dentro dele, que tinha sido pervertido, que se foi para a terra de não sei o que lá, e aí essa porção dentro de você, vocês estão captando que eu tô conduzindo? Essa porção dentro de você que estava corrompida no mundo e que você pensou que tinha que matar ela, matar essa carne que só quer saber de, sei lá do que você quer saber, você vai lá com maturidade espiritual, você resgata essa parte, porque ela também faz parte de você. Ela não tem que ser excluída, ela tem que ser integrada. Quando você consegue integrar as partes ruins dentro de você, sem querer matar elas, sem querer que elas vão para longe de ti, aí você consegue receber uma autoridade espiritual, um sacerdócio espiritual. Fantástico. Ponto número 6. Aí o que que acontece depois disso? Aí vem a troca de nome. Deixa eu ver onde é que tá. Após essas, Gênesis 15. Após essas palavras, a palavra de Deus veio a Avram, numa visão, dizendo: Não temas, Avram, eu sou o teu escudo. Tua recompensa é muito grande. Abraão disse: Ó Deus Todo-Poderoso, o que tu podes me dar? Pois eu não tenho filhos e o administrador da minha casa é Eliezer de Damasco. Avram disse: o Senhor não me deu filhos, então um membro da minha casa será meu herdeiro. E eis que veio-lhe a palavra de Deus: Esse não será o seu herdeiro, aquele que sairá de você, de dentro de você, o herdará. Ele o tirou para fora e disse: Olha para o céu e conta as estrelas, vê se pode contá-las. Então lhe disse: Assim serão seus descendentes. Acreditou em Deus e considerou este ato de integridade. E aí, essa parte também é interessante, essa aqui eu não anotei como uma etapa. Mas esse olhar para fora é também sair da esfera espiritual na qual ele vivia, que era o quê? Uma esfera astrológica, de pessoas que cultuavam os astros, que eram regidos pelos astros, pelo horóscopo. Só que não só como uma consulta diária, vou ver o que que meu horóscopo diz hoje. Eles faziam ídolos disso, faziam estátuas disso e cultuavam todos os dias, se entregavam oferendas ao sol, por exemplo. Então Deus está dizendo, cara, sai desse lugar que é a tua astrologia, porque a tua astrologia está dizendo que você não vai ser pai. Está dizendo aqui a configuração do céu, quando você nasceu, está dizendo que você não vai ser pai, porque não tem como ser pai. Deus tira ele desse lugar e diz assim: olha de cima, sai da astrologia. Novamente, sai dessa casa desse pai, sai desse sistema
E olha de cima, porque você não está abaixo da astrologia, você está em cima dela. E aí, achei muito legal isso. Daí ele vai falar sobre, olha, ele disse: Eu sou o Deus que te tirou de Ur para lhe dar essa terra como herança. O Deus Todo-Poderoso replicou: Como saberei que eu o herdarei? Daí ele fala sobre oferendas, e aí ele entrega as oferendas, e aí ele tem uma visão do tempo em que o povo será oprimido, que ele vai no Egito lá com Moisés e etc e tal. E eu quero achar aqui onde é que tá a parte do nome dele. Ah, e daí depois ele toca no assunto da Agar. A Sara vai lá, entrega a Agar, porque já fazia 10 anos, não tinha filhos. E aí a Sara oferta a Agar, que é a escrava, ele vai, concebe. Agar tem Ismael, que eu já tinha comentado antes. Ismael, esse filho do impulso, do vou resolver com a força do meu próprio braço. E aí que vem a troca de nome, porque eles não estavam conseguindo engravidar. Ele teve Ismael com 86 anos e somente com 99, quando Deus vem de novo falar com ele que ele vai ser pai. E aí ele confronta, diz: Como assim? Não vai dar certo. Quero ver onde é que tá. Aqui. Gênesis 17. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, Deus apareceu-lhe e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande diante de mim e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e eu lhe multiplicarei em grande número. Abrão caiu sobre sua face. Deus falou-lhe, dizendo: Quanto a mim, eis minha aliança contigo. Você será pai de inúmeras nações. Você não mais será chamado Avrão. Seu nome será Avraham, pois eu lhe coloquei como pai de uma multidão de nações. Eu multiplicarei seu número enormemente e lhe favorecerei dentre as nações. Reis serão seus descendentes. E depois ele fala que ele vai trocar o nome de Sara. Saraí não vai também se chamar Saraí, mas sim Sará, com H também. Então, Avraham é um nome que carrega uma letra em específico do hebraico, que é a letra Rei. Ele acrescentou a letra Rei no nome de Abraão, que é uma letra feminina, com um valor numérico de 5. E essa letra feminina que faz com que ele seja fértil, porque Avram não era. Agora, com o rei junto, com a letra rei, que é um H, Avraham. Aí é a tradução Abrão e Abraão. Aí sim ele pode ser fértil. Saraí também não poderia ser fértil. Por quê? Porque ela tinha um Yud. Saraí é com é tipo um ganchinho assim, Yud, que é uma letra masculina. Eu fiquei viajando nessa parte, porque eu pensei, meu Deus, eles reconfiguraram o masculino e o feminino dentro deles. Saraí com uma letra que trazia masculinidade para ela. É por isso que ela não tinha filhos, porque ela era mandona, controladora. Ela não tinha capacidade de receber. Ela mandava, Abrão, agora tu vai pegar a Agar aqui e vai ter filho, porque não tá dando certo aqui. Então ela tinha voz de comando. Deus fez o quê? Removeu isso dela e colocou o rei também. Colocou essa energia receptiva para que ela pudesse conceber, e aí ela concebe Isaac. E aí eu pensei que fantástica essa troca de nome, porque foi depois desse processo todo de transformação espiritual que eles passaram que houve essa troca de nome, ou seja, eles receberam uma identidade espiritual. Eles trocaram seu nome, eles receberam uma identidade espiritual que vai além dos astros, uma identidade que vai além daquilo que estava como programado na infância deles. O nosso nome carrega uma informação, certo? Então, quando trocou, recebeu uma identidade espiritual. Isso foi muito fantástico.
E aí, parte número 7 e última, depois que ele recebe o nome, e aí ele ainda não concebeu Isaac, ele recebe o nome, ele recebe essa bênção de que ele vai conceber, etc e tal. E aí o que que acontece? Deus fala com ele pela milionésima vez e diz assim: Olha, agora eu vou fazer um pacto contigo. Por quê? Porque começa a circuncisão. Porque você, é como se ele dissesse assim: ó, você não conseguiu segurar o teu pinto dentro das calças e obedeceu a tua mulher. Então, o único órgão que você ainda não governou foi essa parte. Então, vamos fazer uma aliança comigo nessa parte. Que aí vem a circuncisão, a aliança no corpo. E aí, quando eu estava lendo sobre essa circuncisão, a forma como é feita, tem uma partinha que falou assim: quando tu corta o corinho, expõe-se a coroa. Eu disse: olha, interessante. Expõe a coroa quando faz a circuncisão. O que que isso pode ter a ver conosco? A coroa tem a ver com reinado. Não está falando de cabeça de pênis, está falando de reinado. Expor a coroa. Eu olhei para isso como uma jornada, ainda mais para nós mulheres, uma jornada de receber esse reinado, a rainha em nós, aquela que governa com autoridade, mas não com autoritarismo, que olha para o coletivo, e aí volta para aquele texto que eu li no começo, que preza pelo cuidado com os outros, com a comunidade, com aquilo que vai compartilhar, não aquilo que vai reter, que vai possuir. Então, eu achei isso muito fantástico. A aliança no corpo, revelando a aliança que mostra, aí vai olhar para o literal, como a gente trata o nosso corpo como uma morada dessa aliança. A gente está cuidando bem do nosso corpo, a gente está cuidando bem da alimentação, coisa básica, do sono, coisa básica, exercício, sono e alimentação. Por quê? Porque nós temos que fisicamente ser testemunhas dessa aliança. Fisicamente, as pessoas têm que olhar para nós, assim como olharam para Sara e viram a beleza dela. Não significa que a gente tem que ter padrão de beleza, não estamos falando sobre isso. Sobre padrões sociais de beleza, estamos falando sobre autocuidado. Você resplandece, você pode ser uma testemunha silenciosa da presença de Deus através do teu corpo, ou as pessoas vão olhar para o teu corpo e vão achar estranho. E pode ser, gente, um simples cuidado de limpeza mesmo. Vão olhar para você e vai estar tudo limpinho, que pode ser confortável de estar perto de ti ou não. Então, essa é a última aliança. Eu anotei aqui. Toda mulher que sai de Ur e atravessa suas guerras está gestando um Isaac. Está gestando um riso novo, uma fé nova, uma fé mais madura, uma herança espiritual que se torna bênçãos para todos, não somente para si. Então, esse casal é um exemplo. Essa porção, para mim, é das melhores que tem. E aí a gente vai lá para Hebreus 5, 5 e 6. Também toca em Hebreus 6, 19, 20 e Hebreus 7. Lembra quando eu falei que Melquisedeque era Shem, Noa, filho de Noa, e que ele era sacerdote do Altíssimo? E aí eu fiz essa ligação que Carol já colocou aqui. Não é Melquisedeque citado em Hebreus sobre o sacerdócio de Jesus? E aí lembra que no começo, Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, está dizendo: por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então ele faz esse processo, ele recebe esse sacerdócio espiritual, essa transferência de sacerdócio espiritual por Melquisedeque, que vai culminar lá em Hebreus 7, sendo Jesus o cumprimento dessa ordem, porque está escrito lá em Hebreus, depois vocês podem lá investigar, que ele é sacerdote, Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Pensei, olha, muito legal toda essa jornada. É óbvio que teve muitas jornadas, depois a gente vai ler também sobre elas e vai trazer ensinamento sobre elas, mas já está apontando para esse sacerdócio eterno que é Jesus na nossa vida
que intercede por nós constantemente junto ao Pai. Não tem mais troca de sacerdócio. Ele é um sacerdote eterno. Muito bom. Ele muda tudo isso. Ele muda, mostra que a lei não traz perfeição. Em relação à lei, é, tem coisas que a gente pode falar em relação a. Só que aí a gente vai causar discórdias, porque tem muitas dificuldades em relação à lei, como algo que se parece jugo. Não vejo a lei como jugo, vejo a lei como instrução. A lei é uma instrução, e se você começa a observá-la, você vai ver que ela te aproxima de Deus e é boa. Então, para mim é tudo bom. Fazer as coisas que está escrito ali é bom. E tendo Jesus como esse sacerdócio e essa linhagem eterna, melhor ainda, porque o jugo é leve, o fardo é suave, estando com ele. Quero te ouvir, Carol, pode abrir o microfone. Não, sem discórdia nenhuma. Eu quis dizer com relação à lei, muito pelo contrário, é que o dízimo, como Abraão entrega a Melquisedeque, né, pre- pela lei, né, o primeiro dízimo, ele precisava ser dado a levita, que não é o caso do que acontece com Melquisedeque. Além disso, o sacerdote ele precisava ter uma linhagem, o que não acontecia com Melquisedeque. Então, mostrando que Jesus ele veio fazer essa mudança. Nesse sentido, eu digo que a lei ela não produz perfeição. Se fez necessário um sacerdote perfeito, que mudou, que transformou, né, mostrando que ele se tornou um sacerdote pelo poder de uma vida indestrutível, não por linhagem, não por lei. Ele veio porque ele tem uma vida indestrutível. Ele é o Cordeiro perfeito. Então, eu acho assim sensacional a gente ir lá no comecinho e trazer essa atemporalidade e todo esse olhar profético da palavra de Deus, sobretudo se cumprindo em Jesus. Sim, muito fantástico. Vamos orar? E gente que está aqui do Instagram, a oração não fica aqui no Instagram, não. E a gente faz oração aqui com as mulheres do Jardim de Oração. Se vocês quiserem participar dessas orações, de estar mais perto, de conviver com mulheres que são sedentas, por mais que buscam, que estudam, que compartilham oração umas com as outras, entre no nosso grupo Jardim de Oração. O link está na minha biografia. É gratuito. É para a gente compartilhar conhecimentos, crescer, expandir juntas. E era isso. Fico por aqui no Instagram. Beijinho para vocês até segunda-feira que vem. Vocês têm algo a compartilhar sobre a porção e o estudo que vocês fizeram? Deu tempo? Sheila, Hum. eu estou impressionada. Eu estou impressionada. E isso aí dá um estudo, isso aí dá uma mentoria nova do Mimar. Isso aí dá o nível de transformação. E eu achei fascinante quando você fala, né, essa saída da parentela, saída do que é comum, saída do que é físico, saída do que. Porque eu tive. Não, eu não fiz o estudo, respondendo sua pergunta, né? Eu olhei, não fiz o estudo. E hoje, pela manhã, eu tive essa conversa antes de sair da cama com Deus. Eu tive exatamente essa conversa, falando dessa nova direção. E conversei isso ontem com o Paulo, também durante o dia. A gente ficou conversando e ruminando sobre isso. Ah, e aí, quando você abre aqui, vem essa enxurrada de coisa, mas para, de novo, olhar para dentro. Isso que você trouxe é tão profundo, é de uma riqueza tão maravilhosa. Eu já te agradeci várias vezes, mas eu tenho que continuar te agradecendo.
Obrigada por compartilhar. Obrigada por fazer o caminho e ser generoso bastante de estar espalhando. Obrigada. Por semana passada você tinha sido Moisés e agora Abraão, de abrir sua tenda para que a gente possa comer, né? Da comida que você está oferecendo. Uau! E sim, depois eu quero saber de tudo e depois você passa essas referências, porque eu quero ler Você trouxe muita coisa. Você trouxe um banquete inteiro que eu acho que até pessoas que estão caminhando e estão estudando não têm condição de saborear nem um terço agora. Eu tô assim, impressionada só com a entrada. Depois eu quero realmente sentar e tentar, porque é muita coisa que você trouxe. O banquete que você trouxe é muito rico, de uma profundidade enorme para cada uma de nós. Gratidão. Não, Sábado, gratidão. Eu que falo gratidão, gratidão. temos duas opções. A gente dá uma bênção a Deus ou a gente paga pelo banquete, como Abraão fez nas tendas. A gente declara que Deus é um, ele é o único, todo-poderoso. Quem vai escolher? Todos nós escolhemos fazer a nossa oração. Muito bom. Sábado, no Shabat, eu comecei a ler e eu me lembro, assim como eu falei, essa porção eu gostava muito logo no início, eu já tive muitas percepções quanto a ela. Já tinha escutado várias pregações sobre sai da tua tenda, sobre Tera, sobre o filho de, o pai de Ló, e etc, etc. E todas as laterais eu já tinha estudado sobre ela há muito tempo atrás, porque ela tinha me chamado muita atenção e eu sempre quis ter feito uma pregação sobre isso em relação a essa paternidade, sair dessa coisa do pai, desse sistema familiar paterno, etc, etc. Mas aí, quando eu li no sábado, veio essa linha na minha cabeça. Eu disse, gente, isso aqui é uma trilha, é um processo de transformação que porque nessa Bíblia que eu comprei, é uma Bíblia que esse aqui é só Gênesis, ó, tamanho da Bíblia só para falar de Gênesis. Se chama Torá Rashi, e ela é altamente cheia de comentários. Então, tem, por exemplo, tem um trecho, ó, hebraico, o trecho, e tudo isso aqui é comentário. Tudo isso aqui é comentário. Então, todas as folhas têm inúmeros comentários. Aí tu pensa assim, uau, tem altas coisas aqui comentadas desse cara chamado Rashi, que é bem interessante, é bem profundo. E eu fiquei lendo isso, eu disse, gente, isso aqui não tá normal, não. Isso aqui não é para falar só, sai da sua tenda, ó, filho meu. Que isso, jovem, isso aqui é uma trilha. Aí eu fui, peguei meu caderninho e fiquei até meia-noite fazendo isso. Eu tava sozinha em casa, o Davi foi pro pai dele, o Jardel foi pra praia. Então estava eu, Deus e a minha Bíblia e foi simplesmente top. Dá para extrair muita coisa aqui, sim. Vamos orar? Exatamente, uma jornada. Quero ver. Mostra que. E a culpa que o faz carregar Ló bem profundo. Sim. E o Ló dentro de nós, né? Então vamos agradecer ao nosso Pai amado, santo e digno de toda honra e toda glória. Pai, nós queremos te agradecer por esse banquete dentro da nossa tenda, assim como Abraão montava tendas e acampava cada pouquinho em um lugar. Nós queremos te agradecer porque eu sei que em cada lugar que minhas irmãs estão agora, tem uma tenda montada, uma tenda de presença, uma tenda de comunhão, uma tenda em que a tua palavra basta e que ela é certa, ela é firme, ela é amável, ela é perfeita. A tua palavra é aquilo que nos sustenta, que nos alimenta logo pela manhã, nessa segunda-feira. Te bendizemos por isso. Bendito és tu, Pai, que nos entregou essa palavra e as palavras laterais, as Torá oral, os Midrash, que colocou na cabeça, no coração, na boca dos sábios, para deixar escrito, para que nós pudéssemos ter acesso nesse tempo tão remoto, onde a conexão contigo é mais exclusiva do que antigamente.
e nós somos privilegiados de viver essa conexão contigo, de estar saboreando o quão misterioso é a tua palavra, as tuas letras, os números, tudo aquilo que vem carregado de informação. Não são mais letras vazias, são letras cheias da tua presença e nós te bendizemos por isso. Que essa palavra, Pai, preencha cada uma das minhas irmãs durante essa semana, que elas possam ter força e fé para sair do lugar que elas estão, para tomar ações novas, para sair do sistema familiar, paterno, que dita regras, mas que elas possam levar isso no coração como legado, não como algo a ser excluído, mas que elas decidam em honra sair e vivenciar uma fé nova, uma fé que escuta o Senhor, uma fé que vai para onde o Senhor ordena, uma fé que não fala sobre ouvir os pensamentos do coração, que muitas vezes nos engana. Porque a tua palavra nos diz que não é para a gente seguir o coração nem os nossos olhos, assim como Ló seguiu os olhos dele e deu errado, que nós tenhamos fé o suficiente para ouvir a tua voz e se guiar por ela, assim como diz a tua palavra, que não andamos segundo os nossos corações, nem os nossos olhos, segundo os quais andamos nos prostituindo, mas que nós fixemos os nossos ouvidos naquilo que vem de ti, que nós possamos silenciar os anseios do nosso coração, os desejos dos nossos olhos, e que nós possamos enxergar a plenitude da tua palavra, a completude, o preenchimento, que ela não seja mais uma palavra com o núcleo vazio, mas que ela seja cheia do teu amor, da tua presença, que isso preencha o coração e os olhos. Que tua palavra preenche o coração e os olhos, que não há nada mais que possamos desejar, a menos ou a mais, mas que a tua voz seja o suficiente para todas nós, que a família de cada uma seja iluminada com a luz do teu amor, que cada salmo, cada verso, cada versículo de Gênesis, ler, lerá, seja para elas a semana toda como um guia, como um bálsamo. Ajuda-nos, Pai, a enfrentarmos a escassez, o teste da escassez, seja lá onde for, seja financeiro, seja familiar, seja emocional, seja no relacionamento, seja na saúde, que toda a escassez seja vista como um teste e seja vista como o Senhor enviando, que nós não mais briguemos com as circunstâncias, com a vara do Senhor, mas que nós possamos enxergar o Senhor enviando o teste, que nós possamos ter sabedoria. Envia-nos, Pai, discernimento, discernimento intelectual, racionalidade diante das circunstâncias difíceis, para que nós possamos estar sempre acordadas diante delas e entender que é um teste, que é o Senhor enviando, que é o Senhor enviando, não para que nós consigamos conquistar algo que o nosso coração queira, mas que nós possamos atravessar uma jornada espiritual para que nós possamos nos aproximar mais de quem é o sacerdote eterno, que nós possamos atravessar desse lugar distante, mesmo que confessamos que o seu Filho amado veio para nos salvar, muitas vezes estamos distantes, assim como Abraão, distante, mas que atravessa e recebe a autoridade espiritual daquele que se intitula Rei da Justiça, morador e Rei na paz. Sabemos que é a linhagem e a ordem que dá para o seu filho, e que isso para nós é o suficiente, que seja o suficiente para cada uma de nós essa semana, e que nós possamos ter ímpeto para caminhar rumo
a um algo que não conhecemos. Caminhar rumo a um algo que muitas vezes pode nos gerar medo. Que o Senhor possa, Pai, que seja da tua vontade, que possamos ter fôlego diante dessa situação e que cada uma das que estão aqui ouvindo essa oração possa ser despertada dentro de si com aquilo que precisa ser caminhado dentro de si, aquilo que é o vai embora para si mesmo, como a gente pode ir embora para nós mesmos, Pai. Ensina cada uma delas o processo individual, o processo de individuação, o processo que é sair para si mesmo, ir para si mesmo, trilhar uma jornada épica que vai culminar no encontro mais próximo contigo. Amplia a nossa fé, troca o nosso nome, que nós possamos ser como Sara, que o nosso nome seja substituído, que aquilo que está em nós, que o nosso masculino ferido seja substituído pela letra rei, que nós possamos ser receptivas, amorosas, que o nosso útero seja fértil para gerar para o nosso esposo projetos, gerar filhos espirituais, que nós possamos nutrir as pessoas que estão conosco, que nós possamos ser como aquela frase, não estamos mais para nós mesmos, mas nós estamos para compartilhar, para ajudar o mundo a se tornar um mundo melhor, que nós possamos ter força de compartilhar para melhorar o mundo, não somente para melhorar a nós mesmos. Nós não somos assim como diz aquele texto, aquilo que possuímos, nós somos aquilo que compartilhamos. Eu te agradeço, Pai, por colocar palavras na minha boca para poder compartilhar. Coloca a palavra na boca de cada uma das minhas irmãs, que elas sejam, assim como Abraão, uma bênção para toda a terra, que elas possam emanar, que os anjos que estão sendo produzidos através da nossa oração estejam atuando em cada casa, em cada cômodo, atraindo mais anjos, mais energias positivas, mais frequências positivas que vão querer mais de ti, mais do teu amor, mais da tua misericórdia. Tem misericórdia dos nossos erros, Pai, pois somos sim pecadores diante de ti. Não confiamos em nós mesmos, pois nós não somos nada diante de ti. Somos, sim, pecadores, transgressores, nós falhamos, nós mentimos, nós roubamos, nós nos prostituímos, nós somos fofoqueiras, nós falamos mal dos nossos maridos, dos nossos amigos. Nós, somando tudo, não dá muita coisa, Pai. Tem misericórdia das nossas falhas. Sabemos que vamos continuar falhando logo ali. Meu Deus, nos ajuda a ter força para vencer esse mau impulso, essa má inclinação que permeia o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente, que nós possamos ser agraciada com força que vem de ti, que a nossa boa inclinação, que o nosso Yetzer Hatov seja sempre vencedor, que nós possamos resgatar Ló dentro de nós, que nós possamos guerrear contra os nossos sentidos e que nós consigamos chegar no cume da circuncisão, expondo a coroa da aliança com o corpo, que as pessoas possam olhar para o nosso corpo e possa ver a tua presença, o teu amor, o teu cuidado, que possa ver a doçura das tuas palavras, a firmeza das tuas palavras, que não seja nós, assim como João falou, que eu diminua para que Cristo cresça em nós. Graças eu te dou por essa manhã, que seja uma manhã abençoada. Abençoa a leitura do nosso livro, que nós possamos ter uma nova porção nesse novo livro que se inicia e que a nossa mentalidade, o nosso coração seja revigorado com os portões da gratidão que nós leremos. Te agradeço em nome do teu filho amado, Jesus. Amém e amém.
Alguém quer continuar? Tudo certo? Só agradecer também. Gratidão. Muito obrigada pela essa porção. Eu dei uma estudada, eu li os versículos, eu dei uma estudada, mas tudo que você trouxe foi assim, magnífico. Complementou o que eu tinha estudado, trouxe reflexões. E essa oração foi linda também, me tocou profundamente. Muito, muito obrigada. Eu queria só trazer uma questão que o Senhor vem conversando comigo, sobre o estudo de Débora, e aí na oração você disse, né, que a gente possa aprender a seguir as palavras do Senhor, e não o nosso coração, e não as nossas emoções, e que a gente aprende, né, nós possamos aprender a ouvir essa voz, para nos guiar nessa voz. E esse fim de semana foi um fim de semana, assim, de muita reflexão, muita mesmo. Eu orei bastante, eu li bastante a palavra, e eu venho buscando essa compreensão de várias coisas, dos meus sentimentos, de como eu vou sentindo, do que o Senhor tem para me dizer. E hoje de manhã, eu fazendo uma pesquisa, estudando umas coisas, o Senhor me mostrou exatamente isso. Eu saí totalmente fora do meu coração. E eu olhei para ele. O que que ele quer de mim? Como que ele olha, né, para nós? Ele não vê a gente no pecado, ele não vê a gente na transgressão, ele não vê a gente distorcido como a gente é. Ele vê em nós a nossa essência que ele criou. Ele enxerga a gente exatamente dessa forma. Como ele nos criou é como ele nos enxerga. E aí, quando eu li sobre isso, quando eu vi isso, eu fiquei pensando assim, e a gente foi treinado a ver o podre do outro, a transgressão do outro, o mal do outro, e a gente vê isso e isso nos enche de um monte de coisas, de boas, de ruins, de inveja, de orgulho, de tudo enquanto há, e a gente afasta dessa visão pura. E aí nessas reflexões que eu tenho feito, eu tenho orado para isso. E quando você está fazendo oração, eu falei, Senhor, nos capacite esse olhar puro do Senhor. Que nós possamos ver aqueles que estão ao nosso lado, maridos, filhos, todas as pessoas, nossas amigas, como o Senhor vê com esses olhos, né? É difícil, mas para Ele nada é impossível. E se a gente orar e clamar para que Ele purifique os nossos olhos e a gente possa ver a imagem dele em tudo, eu acredito que ele faça. Porque ele fez uma história que o Rabino contou uma vez, de um rabino que furou os olhos com prego e não quis ser curado. Ele disse para o anjo, cure os olhos e tire dele a má inclinação. Então ele fez, ele restabeleceu a visão e tirou a má inclinação da visão. E eu creio que ele possa fazer isso com os nossos olhos. Que a gente possa ver no defeito do outro, na má inclinação do outro, na dor do outro, naquilo que nos fere, o que está por trás de tudo isso? Por que que as pessoas têm tanta necessidade de ferir outras pessoas, de machucar outras pessoas? Por que que homens têm tanta ira no coração? Por que que homens são tão mal educados? Por que que eles trazem tanto isso? O que está por trás de tudo isso? Como que Deus olha para esses homens? Como que o Senhor olha para as mulheres que estão perturbadas, para as mulheres que perturbam a vida de outras mulheres, que atrapalham a vida de outras mulheres?
Ele olha para elas como elas são na essência delas, tirando tudo isso. Eu E vejo que como nós possamos aprender a fazer isso. E eu vejo por exemplo, o Eneagrama como uma ferramenta maravilhosa nesse sentido, para nos ajudar nisso. Por quê? Porque quando você olha para uma pessoa e você consegue ver a personalidade dela, você vê que essa personalidade é boa para o mundo. Todos nós pertencemos e somos contribuintes para algo. Então, tem uma pessoa que tem mais ímpeto, tem a outra pessoa que é mais pacificadora, tem a outra pessoa que olha para aquilo que é a precaução. Vamos cuidar disso. Não, não tem ninguém errado. Todos são importantes para o mundo. Quando você consegue colocar isso num mapa, isso te ajuda. Então, tu vai olhar para alguém e vai pensar: ah, essa aqui é. Ah, tá. Ela tem essa essência de paz. Que massa isso. Só que é procrastinador, tem todo lado, né? É procrastinador, é isso, aquilo, aquele outro. Tu vai compreender que ela só está no momento ferida. E aí você vai olhar e vai ver a beleza dela. Mas assim, cara, você, os quatro, os tipo 4 que sofrem muito, os sofredores e etc e tal, e ai, 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 e nada tá bom, e nada tá bom, e nada tá bom. E tu olha pra eles, cara, vocês são artistas maravilhosos. E aí, quando vem os tipo 4 para atendimento, eu disse, se vocês são artista, o teu mundo interno é incrível, coloca isso pra fora. O mundo precisa dessa beleza que tem aí dentro. E aí a pessoa, porque ela tá, tipo, mesmo meu mundo caiu e tá tudo caindo, ruindo. E se a gente não compreende, vai pensar assim, nossa, que pessoa mais reclamenta, murmurenta. A beleza dentro. E se tu sabe decodificar isso, tu olha assim, gente, você é fantástica. Você só está estressada. Tá só estressado. Os tipo 9 que não fazem nada, né? Que procrastinam, que ficam. Gente, pacificadora, só de respirar já é uma pessoa legal. Eu preciso, Carol, pode falar, e eu preciso sair, porque o Jardel tem atendimento 8h30 aqui, nesse computador. Então tem que zarpar daqui e pular pro outro. Mas não falo rapidinho, só confirmando isso que a Raquel falou, que eu achei bem interessante, porque além da gente é, ter essa inclinação de não olhar para a gente assim, a partir desse olhar interno e trazer muito um julgamento, não só para a gente, mas também para o outro, mas eu creio também que isso faz com que a gente queira ainda mais, e é uma coisa que eu peço muito em oração, que o Senhor me ajude a ver como Ele vê, porque se eu olhar como eu vejo, meu Deus. Então eu peço muito, falo assim, me deixa ver como o Senhor vê, por favor, porque, né, o nosso olho não vê muito lá essas coisas muito bem, não. Então eu peço muito a Ele para me permitir ver como Ele vê e me permitir ser para Ele como eu sou, né? Não ter uma fé performática, porque eu quero entregar a Ele a minha essência, né? E colocar aos pés dele a minha verdade. Ele sabe qual é. Então, eu peço, me fere, me toca, para que cada vez eu entregue mais da minha essência para você. Bom, é basicamente isso. A Raquel falou, deu um quentinho aqui. Obrigada pela porção. É muito bom essa maturidade de pedir, Senhor, me fere, fere, porque é, eu E sei que ele fere, tá? eu Cuidado sei, quando você eu pedir, sei porque que ele fere. é o Senhor ali. Eu vi uma palavra essa semana, esse final de semana, que eu achei muito legal. O Rabino falando assim: ah, se depois de Yom Kippur você não recebeu nenhuma capará, nenhum, né, um talagaço do Senhor, você desconfia, tá? Por quê? Porque ele não. Se ele receber os seus pedidos de perdão em Yom Kippur, ele vai te dar um peteleco na orelha, porque ele diz assim: tá bom, filha, eu sei que você é boa, mas ó, tu não faz mais isso, tá? Ele dá um petelequinho, ele dá um peteleco na orelha. Se a gente não receber o peteleco na orelha, desconfia. Então, isso é muito sensacional, a gente olhar para esse, "Ah, ele me deu um peteleco." Tipo, é ele me dando o peteleco. Já não é mais, ai, estou recebendo um peteleco. Não, ele me deu um peteleco. É comunhão com Não, Deus. e a nossa disposição para isso também, né? De olhar e falar assim, ei, peraí, tá, você tá me ferindo. Deixa eu ver, eu não tô vendo. Isso é muito legal. Eu falo, deixa eu ver, Deus, porque eu não tô conseguindo ver. Vai lá, vai pro seu homem no Ele, frango, o Jardel tá receber. sapateando aqui do meu lado. Vai lá. Tchau, Tchau, tchau. meninas.
Até depois. Já manda o link lá do outro computador.